Oi, Rô, tá me escutando? Oi, Dudu. Eu tô com dois dispositivos ligados, o Instagram e o Facebook. Vamos ver se vai dar certo, né? Esperar mais um pouquinho, porque o pessoal sempre atrasa. Tá me escutando? Faz assim, se tá me escutando, por favor. Não, eu tô esperando dar mais um tempinho para entrar mais gente, que eu tô usando o Facebook e o Instagram. E aí eu só queria saber se vocês estão me escutando, né? Tá, tudo bem. Então, oi, Caroline. Ah, ah, esperar mais um pouquinho, deixa eu ver as horas. Oi, Jonathan. Tudo bom? Tá me escutando? O som tá legal? O som tá legal? Beleza, beleza. Oi, Edna. Oi, tudo bom? Oi, oi, oi. Que ótimo. Então o som tá bom, tá perfeito, pelo menos pro pessoal do Insta. O pessoal do Face não tá falando, mas eu vou considerar que tá legal e vou começar aqui para não ocupar também muito domingo de vocês. Quem entrar vai pegando pelo meio e depois vai ficar gravado, né? Se quiser assistir do início. Bom, todo mundo me conhece aqui, mas não custa repetir, eu sou auditora fiscal do trabalho aposentada, inaugurei agora um canal Histórias de Resgates para falar dessa experiência de 25 anos à frente da fiscalização e combatendo trabalho escravo moderno. O tema de hoje é um tema de crimes que são chamados de lesa humanidade. Ô, Lobo, dá um tempinho aí. E em termos de lesa humanidade, a gente tem crime de genocídio, crime de escravidão. Só que o tratamento do crime de escravidão, ele se desdobra em três tipos de crime. Aquele de exploração da relação capital-trabalho ao máximo, quando alguém dá energia de trabalho a alguém e não tem a contrapartida desse pagamento de forma correta, tem exploração. O crime de escravidão ainda pode ocorrer com o comércio sexual de mulheres ou de homens, a depender. E também ocorre, e muito, só que quase não é falado, no aspecto de remoção, comercialização, transplante de órgãos. E basicamente são esses dois últimos itens que eu elenquei que eu gostaria de me ater hoje, e principalmente considerando que eles, na sua grossa maioria, têm como objeto de exploração a vulnerabilidade da mulher no mundo globalizado e entre tantas culturas díspares, diversas. Bom, para começar isso, vamos falar do genocídio. Como é que é essa invasividade do corpo da mulher através do genocídio? Para, Lobo! Para aí, Lobo! Bom, o genocídio, ele tem, por fim,
saquear a felicidade coletiva. É de fazer o mal. Para, lobo! Ai, meu Deus! É de fazer o mal, não para extermínio direto e total do inimigo, mas impingindo ao inimigo uma dor incomensurável. Então, os crimes de genocídio visam a profanação do corpo, principalmente feminino. E o que seria isso? É saquear a felicidade coletiva através da invasão do corpo feminino, de enxertar no corpo feminino um feto para que se propague uma nova forma de etnia naquela nação que está querendo ser aniquilada, aqueles laços familiares que estão querendo ser aniquilados. E o pior é quando isso ocorre com portadores de SIDA, que alastram mais ainda isso pelo mundo. É como se você deixasse alguém morto vivo, é retirar totalmente a condição de felicidade do ser humano. É uma lavagem étnica, uma purificação. Mas por que eu estou falando isso? Porque houve casos de genocídio recentemente julgados pelo Tribunal Penal Internacional, a exemplo da Iugoslávia, da Bósnia, de Ruanda. Houve o caso de um avô na Bósnia que teve que comer as entranhas, estou aqui com um lobo aqui pro chão, teve que devorar as entranhas do neto para que ele se sentisse psicologicamente muito compromissado na ruptura daquele laço familiar. Então, nada mais é do que o genocídio, um crime de desumanização. Ele visa a ruptura de todos, a morte dos laços familiares. E a depender do país e da aceitação do sexo praticado pela mulher, nesse mundo globalizado, várias nuances vão existir. E a mulher pode viver morta, sim, por conta da vergonha, da humilhação, da abordagem física, que dentro de uma certa comunidade... Ai, lobo, para! Eu acho que eu vou pegar ele no colo. Peraí, gente. Peraí. Só a Sol que foi passear, o lobo não foi. Bom, então, o genocídio faz qualquer um se sentir um nada. E aí eu elenquei, porque não dá para falar de tudo, alguns pontos no mundo, a exemplo das brigas que começaram já há algum tempo, a tal intifada entre israelenses e palestinos. Né? Elas foram incentivadas, inclusive num determinado momento, por terem transgredido normas de honra sexual, a serem voluntárias para homens bombas, no caso mulheres bombas, servindo de kamikazes. Não é a regra normal, mas na Palestina, o que acontece na sociedade? É uma luta o tempo todo pela manutenção da virilidade masculina. O homem que bate na mulher, a mulher que bate no filho, esse que bate no filho, os filhos se batem entre si. E quando algo é praticado além dessa normalidade de dominação masculina, o que se quer é expungir essa pessoa do seio da comunidade. Então, uma menina muçulmana está no hospital e a sua mãe queria que ela morresse, diz claramente para ela: minha filha, é melhor que você morra. O seu cunhado já havia jogado galão de gasolina nela, ateou fogo, ela estava purulenta, a enfermeira mal lhe tratava de forma decente, porque não gostou do comportamento social dela, não inserida no contexto. E, por final, a mãe tenta chegar perto do cômodo onde ele estava sendo tratado com um vidro de veneno, incentivando para que ela tomasse o veneno e cometesse suicídio. E o grande crime cometido por essa menina muçulmana foi de ter se apaixonado por alguém, ter praticado um ato sexual e ter engravidado. Ou seja, ela logo se transforma numa mulher morta aos olhos da sociedade. E a virgindade, em alguns países, acaba sendo propriedade, então, de toda a família, que é quem decide o destino e sanciona, sentencia
como será a vida da mulher, e muitas vezes ela sofre até pena de apedrejamento. O apedrejamento é uma pena decidida muitas vezes não em cortes judiciais ou através de cortes judiciais com consulta a religiosos que dão verdadeiras sentenças baseadas no costume, chamadas de fatwas, escreve com W. Essas fatwas são largamente aceitas e resolvem problemas de herança, casamento, punições. Se um juiz não aceitar, não gostar de uma fatwa, ele pode até procurar um outro religioso para que ele se baseie num ato religioso que é extraído através daquilo que vem do Corão, de uma religião mais, digamos assim, fossilizada em relação às outras religiões. Há casos até de incesto em que o irmão assedia a irmã, o irmão de 15 anos, uma criança, assedia uma irmã de 13, a irmã engravida. A pena para cada um deles é quase que um apartheid, porque há uma preterição do homem em relação à mulher e proteção da família de um em relação ao outro, quase que um perdão, mas a menina vai sofrer uma pena capital, enquanto que a licentitude no meio familiar do irmão é ampla e permite que ele transite com um certo perdão por esse ato cometido. A menina pode vir a sofrer a pena de apedrejamento com chicotadas e o irmão recebe só chicotadas. Então, o grande fato e o grande perigo para essas sociedades é que as mulheres transcendam e tenham uma expressividade grande e possam colocar em xeque a virilidade e a masculinidade do homem nessa sociedade. Um homem que fica 3 anos sem trabalhar já é olhado de soslaio, de somenos nesse tipo de sociedade. Então, algumas sofreram avanços construídos na sociedade, mas em muitas, nesse mundo global, ainda há uma fossilização. A exemplo também do Paquistão. Uma jovem vai consultar num escritório de advocacia a sua advogada porque quer se divorciar e acaba sendo assassinada e contratado o assassino pela própria mãe, que desfere 3 tiros e ela morre. E a advogada não morre com a 4ª bala, porque ela fica com uma prevenção maior, observa o que tinha acontecido já, e o guarda-costas dessa advogada melhor administra a situação. Isso foi mais ou menos em 1999, e são desvios que na época o secretário-geral da ONU era o Kofi Annan, no ano 2000, e ele classificava esse desvio de homicídio da vergonha. São execuções arbitrárias em face de mulheres que muitas vezes sequer desalinharam a conduta dentro daquele ordenamento social. Isto é, muitas vezes são assassinadas virgens, sem ao menos terem o direito de defesa para aquela norma social imposta e que a condena, mas simplesmente porque olhou, porque foi cobiçada, porque gerou dúvida acerca de sua conduta moral. Bem, em Bagdá, Iraque, também é comum, e isso é muito comum porque é muito mais a regra do que a exceção, o cometimento desses crimes de honras. Ou seja, a família toma para si a chancela da decretação ou não da cidadania em função do comportamento esperado da mulher. Então, em Bagdá, capital aí do Iraque, é muito normal você encontrar corpos dilacerados, e essa dilaceração aponta que houve uma punição nesse crime de honra. Que tipo de dilaceração? Nos mamilos, na genitália cortada, e via de regra a mão, há fotos disso na internet, se vocês colocarem sobre isso, a mão também é cortada, a fim de que fique comprovado que
houve uma punição, uma execução, e que aquela família, frente ao chefe tribal, está livre, isenta de qualquer censura social. Essa mão nunca aparece, mas são os homicídios de honra. Digitem no Google lapidação, há casos recentes, a perspectiva é de que venha a ter 83 mil casos aí ainda até o final de 2030. Na Europa, você pensa que na Europa não tem? Na Europa tem também, naqueles lugares, naquelas comunidades onde há uma expansão maior da comunidade islâmica. Há o caso de uma menina que, pelas tradições familiares, deveria ter o casamento arranjado, resolve quebrar, não casar, porque estava apaixonada por um sueco, e o pai, o Psala, comete em 2002 um assassinato. Então veja que esse julgamento da conduta familiar acaba desumanizando o ambiente justamente que deveria mais proteger aquele que está vulnerável. A norma de honra tem um aspecto extremamente subjetivo e a execução por apedrejamento, por exemplo, chega a ser internacionalmente questionada quando essa pena foi imposta a uma menina de 13 anos, com essas 150 chicotadas no Paquistão, e que ficou grávida do irmão, chegou a ir para o estabelecimento prisional e dar à luz à criança, mas internacionalmente essa pena foi tão debatida que ela acabou conseguindo se isentar da aplicação da pena. Mas isso não é a regra, e é preciso que nós, que queremos uma sociedade mais justa, tenhamos em mente, em consideração, que esse tipo de prática existe e que podemos, talvez, articular mecanismos para combater. Outra questão é esse desejo sexual do homem. Via de regra, nessas comunidades há a poligamia, enquanto que a mulher resta um comportamento comedido, e o seu desejo sexual deve sempre transparecer para o homem, sob pena dela estar cometendo algum sacrilégio, uma irregularidade. Ainda que ela não tenha desejo, ela deve estar sempre apta a oferecer seu corpo para um relacionamento sexual. E, bem, o que vem a ser o adultério? Para nós brasileiros há um conceito de adultério que nem mais crime foi descriminalizada a conduta, mas para o iraniano, o adultério ele tem uma correlação com o incesto, o sexo também da mulher, do pai, do filho com a mulher do pai, o sexo praticado de um não muçulmano com uma muçulmana, relações sexuais forçadas, o que seria o nosso análogo de estupro, relações extraconjugais praticadas com habitualidade e, pasme, a relação de uma mulher casada, mas separada com a possibilidade revogável, que seria a nossa separação de fato, separação de direito, que pode restabelecer a qualquer momento a sociedade conjugal. Ainda que a avalizada com título jurídico, ela não pode cometer o adultério para a sociedade iraniana. E a repreensão disso é muito forte, chegando até a lapidação, a pena de apedrejamento. E as fotos são muito chocantes no Google, vocês vão encontrar muitos, a pessoa é enterrada até um determinado ponto do corpo para não se mover, e as pedras não são nem grandes nem pequenas, mas uma multidão acaba lançando as pedras até a morte. E a ideia é promover uma dor e em praça pública, um exibicionismo para exemplificar. Pois bem, falei das Fátivas e vou falar das Fátivas na Índia, por exemplo. Houve um episódio em que a menina indiana denuncia
a ter sido abordada sexualmente pelo pai de seu marido. O que aconteceu com essa publicização? E é isso que é a hipocrisia dentro desse meio social. O religioso estabelece uma fátua e a fátua dizia que ela deveria tornar-se mãe do marido, ou seja, para purificação, ela deveria casar com o pai do marido, alguém que ela não desejava, mas para restabelecer a situação ao seu status quo normal. Bem, a outra questão é a misoginia e o que a gente chama hoje de prática de feminicídio. Não é um simples crime cometido contra a mulher. O feminicídio, ele tem 3 pontos que você deve considerar. A aceitação de um comportamento sexual, o ódio pela mulher e o nível socioeconômico desse grupo da mulher. Então, para que seja considerado feminicídio, tem que haver um ódio em face do comportamento não querido de uma mulher numa dada sociedade. E aí eu cito a cidade de Juárez, no México, que é fronteiriça com os Estados Unidos. Nessa cidade há muitos feminicídios. E o que é interessante de se observar é que pode parecer num primeiro momento que o feminicídio seja um crime de um psicopata, porque ele tem aquela coisa do copycat, de repetir um determinado tipo de conduta, ou de esquartejamento, ou de dilaceração de uma genitália. Pode parecer que é um crime de um psicopata, mas não é. Muitas vezes essa conduta do copycat, de reiteração, é utilizada para camuflar o efetivo crime praticado, que é o do feminicídio. E esses assassinos em série, eles muitas vezes fazem filmagens até da prática para efeito de exibicionismo. Então tem que estar atenta para diferenciar um tipo de assassinato do outro que é praticado em face do sexo feminino. E nessa cidade de Juárez, com solo fértil para feminicídio, é bom falar que eles são cometidos com facadas, com todo tipo de armamento de projetil, mas as vítimas são mulheres, em sua grossa maioria, de 13 a 22 anos de idade. Então, que crimes, de fato, essas mulheres cometeram? O que é propalado na sociedade, a título de desculpa, escusa da criminalidade, é que a prática foi cometida em face da existência de um comportamento de comércio sexual, de prostituição, de exercício de missas satânicas. Então, toda sorte de aberração pode ser alegada para dar aval ao feminicídio. E na África subsaariana, aquela África que está abaixo da linha do Saara, em especial no Egito, que é muito comum, existe uma prática chamada de excisão e infibulação. A excisão é a extração do órgão genital, que é o fruto do prazer, é onde você tem a capacidade de se sentir o quê? Ser humano. É traumático porque muitas vezes a menina não espera que essa dor vá acontecer por alguém que deveria protegê-la, alguém da família. Mas isso é feito para que a liberdade sexual não tome uma magnitude tamanha que põe em xeque a honradez do grupo social a que ela pertence. E a infibulação é a costura, digamos assim, é o fechamento do órgão sexual. Essas duas práticas vão ter sequelas físicas com doenças até urinárias, toda sorte de inflamação que pode vir a ocorrer, porque praticadas com gilete, com faca, de qualquer modo. E é comum até que portugueses nas férias escolares levem suas filhas para Guiné para prática, assim como na Catalunha. E quando retornando das férias, essas meninas devem ser examinadas, porque se algo lhes acontecer, os pais devem sofrer
as consequências judiciais. Há um médico humanista chamado Pierre Fauder que descobriu uma forma de restabelecimento físico do órgão genital. E isso é escravidão, porque é extração de um órgão genital. A título comercial, sim, ainda que seja baixo, mas é um crime praticado em face da humanidade da mulher. E os pais acreditam que estão fazendo isso para o bem de suas filhas, quando, na verdade, estão praticando um crime que abala a confiança familiar, abala qualquer laço de família e manutenção desse laço. Então, o Pierre Fauder, ele descobre que, retirando peles, ele pode reconstituir pequenos lábios, grandes lábios, puxar o clitóris, a depender da forma de excisão praticada, e ele faz isso em total sigilo, para que ninguém saiba, porque senão é bem provável que essa submissão a esse crime retorne a ocorrer. E a OMS atua aí... peraí, Lobo, tá puxando meu tênis. A OMS atua em dois sentidos. Um no sentido de dar proteção psíquica e humanista a essas vítimas, e o outro no sentido de atacar, enfrentar em termos de militância, essa prática. E é importante ressalvar que no Senegal, apesar de integrante da África, já existe no Código Penal a criminalização da conduta. Então não são todos os países africanos que têm essa licitude e esse costume de utilizar essas técnicas de retirada do prazer feminino. E esse furto do prazer rouba de você a própria personalidade. Bem, essas violações, evidentemente, são exercidas no mundo inteiro. No Egito, existe até uma mulher cujo pseudônimo é Mona, e ela se recusou a participar desse tipo de cirurgia. Ela sabia previamente, algumas nem sabem, às vezes a vítima é pega de surpresa. E ela não participou, relutou, se tornou uma mulher livre da sua própria sexualidade, com liberdade de sua própria sexualidade, e estendeu essa prática à sua filha. Os egípcios até acham estranho a existência do clitóris, porque, via de regra, não é normal. As egípcias são tidas como insensíveis e elas têm normalmente um casamento romântico a título de poesia, prazer de presentes, mas não prazer sexual em si. Bem, há inúmeros países que endossam a excisão, outros que não endossam, e o outro aspecto disso é que... Só um minutinho, peraí, que o Lobo me tirou aqui a atenção. A consideração disso no mundo global. Então, como é que no mundo global a gente pode ajudar e censurar essa prática? Recentemente teve uma ideia sensacional em 1992 nas Olimpíadas aí de Barcelona, e por conta do apartheid, você lembra, na África do Sul, por mais de 28 anos não havia a integração da delegação sul-africana nas Olimpíadas, e excepcionalmente nas Olimpíadas de Barcelona, a África do Sul volta a participar, porque o Estatuto do COI, da Organização do Comitê Olímpico, diz que aqueles países praticantes de condutas que são recriminadas, peraí, Lobinho, a exemplo de apartheid, de racismo, de conduta de tratamento diferenciado por cor, etnia, sexo, exclusão social de mulheres, esses países não serão bem-vindos, não poderão participar nos Jogos Olímpicos. Então é uma conduta de exposição mundial muito interessante. E até nesse ano foi bem legal, porque
cerca de 35 países participantes dos Jogos tinham nas suas delegações apenas homens e não tinham sequer uma mulher esportiva participando. Então, inteligentemente, o COI, o que faz? Recruta espanholas e coloca à frente de todas as comissões, cerca de 181, segurando a bandeira de cada país. Mas houve aí um problema que se insurgiu com o pessoal do Irã, que teve uma recusa, teve um conflito. Mas esse conflito acabou sendo abrandado, absorvido, para não esgarçar demais já o ano de 1992 tão cheio de novidades. É uma medida simplória, extremamente inteligente, de exposição mundial, de valores que devem ser modernizados e não podem continuar dentro de uma estrutura fossilizada. Bem, há outras práticas que são utilizadas, mas demandariam uma outra live, a exemplo da interrupção voluntária de gravidez, que no mundo inteiro já é muito utilizada em N casos, e no anteprojeto do Código Penal Brasileiro também já tem previsão, desde que autorizado por psicólogos e médicos. Esse é um episódio que encerra aqui o título de Cicatrizes Femininas. Eu gostaria de você o retorno com sugestões de combate sobre esse problema de sexualidade. Em especial na minha carreira, eu tive a possibilidade de ter contato com algo análogo no que pertine a homens utilizados como modelos. E eu lhes digo que tudo que é humano passou de muito tempo a me interessar, e espero que essa mesma curiosidade seja despertada em você agora e acabe por se interessar e dê o retorno necessário em histórias de resgates. Um abraço, até o próximo episódio.